falar mais um pouquinho sobre volume. Agora, ao invés de falar do volume do cubo, nós vamos falar do volume do paralelepípedo. Então, vamos lá ver um pouquinho do volume do paralelepípedo. Primeira coisa que eu tenho que notar, que há paralelepípedos que vai ter formatos, tá certo? De retângulos. Então, presta atenção. Aqui é o paralelepípedo planificado, ele é aberto. Então, presta atenção que aqui eu tenho um formato de um retângulo. Então, o que acontece com o paralelepípedo? Qual que é a diferença do paralelepípedo para o cubo? O cubo, todos os lados tinham a mesma medida. O retângulo não. O que eu tenho que observar? Que no retângulo, ele tem medidas diferentes. Ó. Essa medida aqui, ó, é diferente dessa medida. Então, o retângulo, ele tem medidas diferentes. Logo, o paralelepípedo, ele vai ter medidas diferentes. Então, isso aqui é um paralelepípedo aberto, tá certo? Se você pega uma caixa de leite, ela vai ser um paralelepípedo. Uma caixa de molho de tomate, ela vai ser um paralelepípedo. Uma caixa de sapato também vai ser um paralelepípedo. Se você observar as caixas que eu acabei de falar, principalmente a de sapato, você vai ver que as medidas delas são diferentes. Então, quando você fecha toda a caixa, ela fica nesse formato aqui, ó. Então, esse é o formato de um paralelepípedo fechado. Então, observa que essa medida, que é meu comprimento, tá certo? Essa medida é diferente dessa medida, que é a minha largura, e também é diferente dessa medida. Ó, eu destaquei 3 medidas. Então, lembra que para calcular o volume, eu preciso de 3 medidas. Eu não vou pegar todos os lados, eu vou pegar só 3 que eu destaquei. Vocês vão ver que eu vou chamar essa medida aqui, ó. Eu vou chamar de altura, eu vou denominar como a letra C. Essa medida, que é meu comprimento, eu vou chamar da letra A. E essa medida, que é a minha largura, eu vou chamar de letra B. São 3 letras diferentes, 3 medidas diferentes. Então, quando eu for calcular o volume, eu vou ter que multiplicar essas 3 medidas. E as 3 medidas são diferentes. Eu vou dar um outro exemplo de modelos de paralelepípedo, tá vendo? São todos com medidas diferentes. Ó. Isso aqui só são alguns exemplos, tá certo? Agora vamos lá ver. Se eu sei que eles têm medidas diferentes, tá certo? E eu acabei de falar lá que eu vou chamar essas medidas de A, de B e de C. Ele tem o mesmo número de lados do cubo, então ele tem 6 lados igual ao cubo. Tem 6 lados, porém com medidas diferentes. Tá? Não é porque tem 6 lados que eu preciso pegar os 6 lados, eu preciso pegar apenas 3 medidas. Por que eu estou pegando 3 medidas? Se você olhar essa medida aqui, é a mesma coisa dessa medida. Essa medida é a mesma coisa dessa. E essa é a mesma coisa dessa. Por isso que eu pego 3 medidas. E eu chamo A de comprimento, B de largura e C de altura. Então, quando eu vou calcular esse volume, eu vou ter essa fórmula. Ó. O A vezes o B vezes o C. Eu vou ter que multiplicar 3 valores diferentes. Multiplicar. Tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, a fórmula está aqui, ó, do volume A vezes B vezes C. Então, ó, esse meu 12 é o A, esse meu 4 é o B, e esse meu 3 é o C. Comprimento, largura e altura. Então, tem uma piscina, tá certo? Que ela tem essas
dimensões. Eu quero calcular o volume dessa piscina. Olha o que eu fiz, ó. 12 vezes 4 vezes 3, ó. Eu vou pegar o 12 vezes o 4 vezes o 3. Vou chegar no valor do volume. Se eu multiplicar, eu tenho 144 metros cúbicos. Esse é o valor do volume. Então, ó, calcular o volume multiplicando 3 medidas diferentes, porque eu estou falando do paralelepípedo agora. Quando eu quero saber a capacidade em litros, mesma coisa que eu falei para vocês lá no começo do conteúdo de volume. 1 metro cúbico, ele é igual a 1000 litros. Então, basta eu pegar o meu valor do volume e multiplicar por 1000. Por isso que eu multipliquei aqui, ó, o valor do volume por 1000. Eu sei a capacidade em litros. Tá certo, povo? Povo, ó, paralelepípedo é bem simples, é assim também, assim como o cubo, tá certo? Então, estou passando essa aula hoje. Então, eu passei uma atividade para vocês sobre o volume de cubo, para vocês estarem fazendo ontem. Acho que saiu uma questão lá que eu não observei direito, acho que é a questão 3, mas eu vou considerar ela, tá certo? Então, ó, isso aqui é uma aula explicativa do volume do paralelepípedo. Vamos tentar fazer uma videoaula, uma aula online, desculpa, na sexta, né, às 20 horas, aí eu acabo de explicar tudo isso aqui, tá? Eu dou mais uma pincelada nisso aí. Fique com Deus, um abraço e boa quarta-feira para vocês.